Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, mais uma semana iniciando. Estamos na reta final já deste ano de 2025, né? Entramos agora no mês de dezembro. Hoje é dia 1º, né? Hoje é dia 1º de dezembro, né? Primeiro dia do mês, o último mês do ano, e a gente já começa a entrar na contagem regressiva aí, faltam 31 dias para terminar o ano. Você está no programa Papo Cabeça e eu sou muito grato a Deus, agradeço pela sua vida, muito obrigado pela sua companhia. Você que está comigo todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, você que caiu de gaiato, nem sabe onde está ainda, eu sou Alexandre Reis. Você está nesse programa Papo Cabeça, onde é veiculado todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, e o objetivo aqui é um papo bacana, é um papo descolado, é um papo inteligente, um papo sério, talvez de um jeito descontraído em alguns momentos, mas uma maneira de transmitir, de falar, de discutir assuntos às vezes polêmicos, às vezes nem tanto, assuntos sérios, de grande relevância, alguns que são discutidos na mídia, no dia a dia, nas redes sociais, mas enfim, sempre com o objetivo de levar um assunto sério, com uma conversa bacana, com uma conversa séria, leve, e o mais importante que eu sempre faço questão de falar, trazendo uma visão não só pessoal, mas embasada nos princípios cristãos, nos princípios bíblicos. E nesta segunda-feira, ou melhor, esta semana toda, né, nós vamos estar tratando de um assunto de grande importância, um assunto de grande relevância. Você não pode deixar de compartilhar essa aula de hoje, esse papo de hoje com a sua família, com seus amigos, com os parentes, vizinhos, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, filhos adolescentes. Não deixe de compartilhar, tá? Duas coisas, eu já começo o programa hoje falando isso. Duas coisas muito importantes eu preciso de vocês. Que você interaja, tá, no programa, converse, pergunte, fale, responde, deixa comentário aqui embaixo e que compartilhe também essa aula, esse papo de hoje, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante. Essa semana a gente vai falar sobre o relacionamento existente ou que deveria existir, né, entre pais e filhos. Nós vamos falar de crianças, o que é ser criança, o que é ter filhos em 2025 aqui no Brasil. Como que é isso para você, hein? Quantos filhos você tem? Você tem filhos pequenos? Escreva aqui embaixo, eu tenho 2, 3, 5 filhos, 10 filhos, se for o caso, mas comenta aqui, eu quero saber quantos que estão me assistindo que têm filhos pequenos. E na sua visão, como que você acha que é ser pai, ser mãe no século 21, né, em 2025? Principalmente aqui no Brasil, com tanta coisa acontecendo. Então, nós, sem perda de tempo, nós já vamos entrar nesse assunto polêmico aqui, porque com certeza tem muito pano para manga aí no decorrer da semana toda, tá? Os casais hoje em dia, as famílias hoje é totalmente diferente da família de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, né? A família que nós conhecemos há 30, 40, 50 anos atrás era pai, mãe e filhos. Hoje, os estatutos, até a lei civil, né, vamos dizer assim, ela já vê a família de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Hoje é pai, não necessariamente com mãe, mas pode ser o pai sozinho, né, e o filho ou os filhos, pode ser a mãe sozinha, a famosa mãe solo, pode ser as crianças com os avós, pode ser dois pais, e eu não estou falando o que eu penso sobre isso, o que eu acho, se eu concordo ou não concordo, eu estou falando como que é hoje a família aqui no Brasil, né? Então pode ser dois pais com os filhos, pode ser duas mães com os filhos, pode ser talvez, né? Pode ser duas mães e um pai, né? Com os filhos. Tá uma mistura, gente. Enfim, esse é o conceito de família hoje em dia. Mas a grande verdade é que os casais hoje, e aí eu faço questão de frisar os casais tradicionais, homem, mulher, pai, mãe, os jovens hoje, quando casam, eles não estão mais sonhando tanto, desejando tanto ter filhos
como se falava há 30, 40, 50 anos atrás. O meu sonho é casar e ter filhos. Hoje os jovens, o sonho deles, se é que estão enquadrados nisso, o sonho deles é casar e viajar. É casar e curtir a vida. É casar e fazer qualquer coisa, ter um cachorro, né, um passarinho, menos ter filhos. Por que os nossos jovens casais não pensam mais hoje em ter filhos como era pensado antigamente, né, em constituir família? Os casais de hoje em dia não querem ter filhos, essa é a grande verdade. Tem casais que estão juntos aí há 5, 10, 15, 20 anos e não tiveram filhos, não têm, nem pensam em ter ou adotar ou coisa do tipo. E a intenção é a gente entender o porquê disso, né? Compreender o porquê disso. Talvez não vamos compreender, mas vamos falar a respeito e tentar chegar a um denominador comum dentro dessa esfera, dentro deste assunto, tá? Por que os pais de hoje em dia não querem ter filhos? Olha só, pega papel e caneta em mãos, como eu sempre digo aí, anota tudo que nós falamos aqui, que é de grande relevância para a sua vida, tá bom? Para a sua vida. Anota aí. Eu estava estudando aqui e aí eu levantei algumas informações. Escute essa. A média de filhos por casal no Brasil já foi altíssima um dia, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás. A média de filhos por casal aqui no Brasil estava beirando os 4, 5 filhos. Em algumas regiões do Brasil chegava a ser 5 filhos por casal. Tá? Isso há 40, 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Tá? Então, em São Paulo tinha uma média, 3 ponto alguma coisa filhos por casal. Aí se você vai para a região Nordeste, aumenta completamente, aí já subia para 4 e pouco, 5 filhos por casal. Essa era a média de filhos aqui no Brasil, a chamada média per capita, né? Ou seja, quantidade de filhos por casal. Hoje essa realidade é completamente diferente. Hoje é totalmente diferente. Então olha só, a média de filhos por casal no Brasil, né, que é medida pela taxa de fecundidade total, hoje ela está em aproximadamente 1,55 filhos por casal. Você entendeu isso? Você entendeu o que eu falei? Hoje, essa média que há 30, 40, 60 anos atrás era de 4, 5 filhos por casal, hoje a média é 1,55 filhos por casal. Observação, este número que eu estou te passando, 1,55 filhos por mulher, por casal, de acordo com dados do censo demográfico do ano de 2022. É isso mesmo, nós estamos terminando o ano de 2025 e esse número que eu estou te passando de 1,55 filho por mulher, tá, por casal, é de 2022. Alexandre, então tá defasado? Sim, tá defasado. Por quê? Segundo o IBGE, estimativas mais recentes de 2024 indicam uma queda nesse número. Indicam uma queda, chegando a cerca de 1,47 filhos por casal. 1,47 filhos por mulher. Ou seja, cada ano que passa, menos filhos estão chegando nas famílias. Cada ano que passa, menos gravidez. Menos os casais querem ter filhos. Menos os novos pais, ou melhor, os novos casais querem ser pais. Cada ano que passa, menos criança nasce. E aí eu anotei algumas coisas muito importantes. Tá? Olha só. Essa taxa que eu falei de 1,55 filho por mulher, isso de 2022, e 1,47 filho por mulher, isso segundo dados não fechados ainda, mas aproximados do IBGE do ano de 2024, isso representa um número médio de filhos, essa taxa que representa o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida reprodutiva, tá? Então, não é num ano específico apenas, não. Durante a sua vida. Então, quando a gente fala taxa de fecundidade, quantos filhos ela tem durante 30 anos, quantos filhos ela tem durante 40 anos. Essa taxa representa o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Eu estou lendo um artigo que eu baixei aqui, na verdade, com dados, né? Vários artigos, eu englobei num artigo único, mas a maioria das fontes, das informações eu extraí do IBGE, tá bom? Do censo demográfico do IBGE. E aí olha o que acontece.
Essa taxa ela está refletindo uma tendência de diminuição do tamanho das famílias no país. Cada ano que se passa, as famílias aqui no Brasil estão diminuindo mais. Para fins de comparação, em 2000, a média era de 2,1 filhos por mulher. Olha o que eu falei para vocês. Há 60 anos atrás, essa taxa era de aproximadamente 5 filhos por mulher. Em 2000, no ano 2000, segundo dados do IBGE, a taxa era de 2,1 filho por mulher. Isso em 2000. Em 2022, 1,55 filhos por mulher. Em 2024, 1,47 filhos por mulher e vai caindo cada vez mais. Ou seja, cada vez mais, menos casais querem ter filhos. Cada vez mais, menos mulher querem engravidar no Brasil. Alexandre, você falou que ia falar da importância, o relacionamento dos pais e filhos. Estamos falando. A gente tem que começar partindo desta premissa, né? O nível de preocupação que os jovens casais, que as famílias têm hoje em dia com relação à procriação, a crescimento, a surgimento de filhos, né? Então a gente já começa destacando por aí, se mais casais a cada dia estão despreocupados, desinteressados em ter filhos, por aí você já imagina qual está sendo o nível de relacionamento, de paridade, vamos dizer assim, relacionamento, né, de interesse, o grau de interesse destes casais com filhos, com crianças. Total descomprometimento, não querem ser mães, não querem ser pais. E quando se tornam, alguns poucos foram planejados, mas a grande maioria, falta de planejamento, aconteceu, engravidou sem desejar, engravidou sem querer, ou às vezes se tornam mãe, nem sabe o pai, muitas vezes, né, sai durante a noite nas baladas da vida, se relaciona com um ou dois, não importa a quantidade, isso aí não vem ao caso, não é sobre isso que nós estamos falando, mas acaba engravidando, é mais uma criança, isso quando não nasce gêmeos, ou seja, chegou mais uma criança ao mundo sem pai, sem uma família estruturada, sem uma mãe que tinha pretensão de engravidar de fato, de criar uma criança, e aí a gente começa entrando nessa premissa, nesse tema de hoje, qual vai ser a educação, o crescimento, o desenvolvimento dessa criança quando ela tiver maiorzinha, uma criança maior, um adolescente, um jovem, qual o futuro desse cidadão que está vindo ao mundo de uma maneira não planejada, tá? Então olha só, os principais pontos sobre a fecundidade no Brasil. Como eu te falei, né, eu estou lendo aqui dados que eu extraí, né, do IBGE, do Censo Demográfico do IBGE. Então eu extraí alguns dados onde fala a respeito disso. Então, a taxa atual está abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher. O que significa... Olha só, depois eu vou explicar com as minhas palavras, mas deixa eu ler o texto na íntegra. O que significa que, sem a imigração, a população brasileira tende a diminuir a longo prazo. Sabe o que significa isso? O que estamos falando aqui, o que o censo está dizendo é que, como não está sendo fecundado novas crianças, novos filhos, como os novos casais não estão tendo filhos, né, como não estão nascendo novas crianças, a tendência é cada vez mais a população adulta envelhecer e menos criança nasce. Uma hora o país começa a diminuir, né? Os 300 milhões começam a cair para 290, 280, 250, 215. Daqui a pouco o país vai estar com pouca gente, a população brasileira tende a diminuir e vai ser um país só de idoso. Por quê? Porque não está nascendo novas crianças. Então, quem nasceu vai envelhecendo. E não tem novas crianças para repor. A taxa de reposição quer dizer o quê? Envelhece um, nasce 2. Morre um, nasce 3. Essa é a taxa de reposição. Ou seja, o nascimento de crianças está aqui e o envelhecimento de adultos está aqui. Ou seja, cada vez mais os nossos brasileiros estão envelhecendo ou morrendo e as crianças não estão nascendo, crescendo para repor, ficar no lugar dessas pessoas. Então a taxa atual está abaixo do nível de reposição populacional. Novamente eu repito, isso significa que a população brasileira tende a diminuir a longo prazo. Vai chegar um momento que nós vamos ter poucos cidadãos brasileiros no Brasil.
Número 2, o número de casais com filhos tem diminuído enquanto o de casais sem filhos tem crescido. Ou seja, está diminuindo o casal com filhos. Isso não quer dizer que não está tendo casamento. Está tendo casamento, só que os novos casais não querem ter filhos. Então, cada vez mais está aumentando essa taxa. A idade média em que as mulheres têm filhos também aumentou. Ou seja, as poucas mulheres que resolveram engravidar hoje em dia estão engravidando muito mais tarde do que antigamente. Antigamente, a média de idade era de 26,3 anos, tá? 26,3 anos. Hoje já chegou a 28,1 anos. Parece que é pouca coisa, mas isso, quando a gente fala de taxa, tem um grande significado. A mulher, cada vez mais, ela está deixando de lado o interesse em ser mãe, o interesse em engravidar. Agora, pasme, tá? E se eu falar pra você, você não vai acreditar, gente. Eu não tô falando da minha cabeça, aqui são dados do censo demográfico, tá? Não é da minha cabeça. Olha só, a proporção de lares, tá? Baseado no IBGE, deixa eu mudar a frase aqui, eu estou tentando adaptar a frase, né? Segundo os dados do IBGE, o mesmo IBGE que fala que está nascendo pouca criança, que a maioria dos casais não querem ter filhos, o mesmo censo diz que 72% dos lares brasileiros, 72% dos lares brasileiros tem pelo menos um animal de estimação em casa. Como assim, Alexandre? Você entendeu sim, é que você não está querendo acreditar. 72% das famílias não têm filhos, mas tem um animal de estimação. 72% das famílias resolveram substituir filhos por pets. E aí a gente entra num assunto polêmico. Eu costumava dizer para minha sogra alguns anos atrás, eu falava, minha sogra, escuta o que eu tô te falando. Vai chegar um tempo que os animais vão dominar o mundo. Por quê? Porque hoje animais têm mais valor do que gente, né? Eu falei em um dos nossos programas, alguns dias atrás aqui, de um assassinato que teve lá na rua 25 de março, onde um assaltante vai lá, rouba mercadoria, dinheiro, carteira, sacola, uma pessoa, né, dá um tiro na cabeça, ela cai, graças a Deus, não sei se eu posso dizer graças a Deus, não morreu ainda, mas está em coma, né? Não sei o que seria melhor ou pior, mas enfim. Mas o que eu quero enfatizar, o rapaz toma um tiro, cai no chão, fica caído e as pessoas se desviam. Alguns passam por cima do corpo sem se importar. Você não vê ninguém nas imagens entrando em desespero. Você não vê ninguém nas imagens colocando a mão na cabeça desesperado. Ai meu Deus, não, ninguém liga. Tem um corpo caído ali, acabou de tomar um tiro. E as pessoas não dão a mínima. E aí eu costumo dizer, talvez se fosse um pet, teria maior escândalo, as pessoas iam querer fazer arruaça, quebrar tudo, apedrejar o carro, ou linchar a pessoa que matou, enfim. Os pets parece que estão valendo mais do que as pessoas, que o ser humano. A ordem das coisas estão invertidas. A ordem das coisas estão invertidas, e não é bem assim, não deveria ser assim. O número de pets no Brasil supera a população total de crianças. Você sabia disso? Nós temos no Brasil hoje mais pets dentro dos lares do que crianças. É exatamente isso. Ninguém mais quer ter filho, ninguém mais quer ter criança. E estão colocando pet no lugar dessas crianças. Isso é um caso muito sério, gente. Isso é um caso muito preocupante e triste ao mesmo tempo. O ser humano está perdendo o valor, o ser humano está perdendo o amor pelo próximo. Jesus falou isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que a gente está vendo acontecer. Está esfriando o amor. Ninguém mais tem amor por nada, nem por ninguém, nem pelo próximo. Ninguém tem amor pelo ser humano. O ser humano não tem mais amor no coração. Ele dá mais valor para um pet. Não estou dizendo que o pet não tem valor. É uma criatura criada por Deus. Né? Foi Deus que criou os pets, sejam eles quais forem. Foi Deus que criou. Né? Mas existe uma escala de valores, existe uma escala de importância, existe uma escala de relevância. O pet está aqui, o ser humano está aqui. Ou pelo menos deveria estar aqui. Né? A coroa da criação de Deus não foram os pets. A coroa da criação de Deus não foi o mar, as árvores, a flor. A coroa da criação foi o homem. A coroa da criação de Deus foi o homem.
Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Não criou os pets segundo a sua imagem, não criou peixe segundo a sua imagem, não. É o homem. Quando eu digo homem, ser humano, eu estou falando homem e mulher. Mas o próprio homem está desvalorizando, depreciando, né, colocando numa categoria inferior à dos animais, o seu próximo, o seu companheiro, enfim, os outros seres humanos. Então, vamos lá. Ou seja, tem mais pet que criança no Brasil. Os casais estão deixando de ter filhos, esta é a grande verdade. Aí eu te pergunto, o que a Bíblia fala a respeito disso? Sobre esses casais que não querem ter filhos. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre estes pais, eu tô com pais na cabeça. Sobre este homem, mulher, sobre este casal novo, acabou de casar, realizou matrimônio, mas não querem ter filhos jamais, não querem ter criança em casa, preferem colocar um animal, um bicho. O que a Bíblia fala a respeito disso? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz a Bíblia, né? Eu espero que você creia na Bíblia. Bom, você crendo ou não crendo na Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27 que Deus criou o homem à sua imagem, tá? A sua imagem, homem e mulher Deus criou. E no versículo 28 ele diz que Deus abençoou esse casal, Deus abençoou o homem, Deus abençoou a mulher e disse: enchei a terra. Olha o que Deus está dizendo. Enchei a terra, procriai, sede fecundos. É uma ordenança de Deus. É um imperativo de Deus. Deus não falou, se vocês quiserem ter filhos, ó, tá liberado, tá? Ó, se vocês quiserem ser fecundos, fazer 1 ou 2 aí, vocês têm a minha autorização. Deus não falou isso. Tá no imperativo, ele tá dizendo, enchei a terra, sede fecundos, procriai, fazer filhos. Essa é uma das funções do ser humano, encher a terra, para dar continuidade àquilo que Deus criou. Então, Deus... Não, gente, eu não estou dizendo que é pecado, tá? Não querer ter filho. Eu não estou falando isso e nem a Bíblia fala sobre isso, tá? Ah, é pecado não ter filho. Não, não é nada disso. É uma opção da pessoa, é uma opção do casal, uma opção da mulher engravidar ou não, ser mãe ou não, ter filhos ou não, tá? E Deus respeita. Mas não foi... o planejado por Deus. O planejado por Deus é que o homem, a mulher, que o casal tenha filhos, tá? Encha a terra, procrie. E são essas crianças que vão crescer, vão ser os futuros casais de amanhã, pais, avós, e assim a continuidade do ecossistema ele permanece. Agora, se o casal não tem filho hoje, aí amanhã tem outro casamento, mais 1.000, mais 100.000, mais 1 milhão de casamentos por mês, por ano, e ninguém quer ter filho, a tendência uma hora acaba o ser humano. Uma hora não vai ter mais gente, uma hora não vai ter mais pessoas para colorizar esse planeta. Aí vai ficar somente os pets, somente os bichos, tá? Então, a Bíblia não considera a decisão de não ter filhos como um pecado, mas ela encoraja como um plano de Deus para a humanidade. Deus não está dizendo que é pecado não ter filhos, mas ele incentiva, porque esse era o seu plano desde o princípio, que o casal tivesse filhos. Portanto, ter filhos é apresentado na Bíblia como um privilégio, como uma bênção que vem da parte de Deus. Então as pessoas estão recusando essa bênção e optando por não ter filhos hoje em dia. Esse é o primeiro drama, esse é o primeiro assunto polêmico, dramático que a gente fala nesta segunda-feira, né? A gente está falando aqui, o assunto da semana é o relacionamento, a relação de pais e filhos, como que é ter filhos, como que é ter crianças, como que é crescimento das crianças no Brasil no século XXI, em 2025, 2026 e assim por diante. Como que é isso? Como que tá isso? Como que o Brasil vê, né, essa situação? Dados apontam que aumenta a cada dia no Brasil o número de crianças e adolescentes envolvidos na criminalidade. Opa, olha só. Dados apontam que a cada dia que passa no Brasil está aumentando cada vez mais o número de crianças e adolescentes envolvidos na criminalidade. Aí, após ler essa informação, eu te pergunto, será então que é este o motivo pelo qual ninguém mais quer ter filho? Né? Será que este é o motivo pelo qual os jovens casais não querem mais ter filhos? A mulher não quer mais engravidar porque ela tem medo, o que meu filho vai virar, tá difícil criar filho. Será que essa é a razão? O que você acha? Justifica? O que você pensa a respeito disso?
Justifica, eu não vou engravidar, eu não vou ser mãe, porque eu não sei o que essa criança vai virar. Como se não... E aí a gente entra no assunto. Ué, mas o que a criança vai virar ou não, isso não é responsabilidade dos pais? O futuro dessa criança não é responsabilidade da mãe, do pai? Educar, ensinar, orientar e fazer dela um cidadão de bem? Ou é um jogo da sorte? Ela só põe no mundo, o casal só gera, só faz o filho e seja o que Deus quiser. É assim que funciona? Ou eu entendo... Será que eu estou errado? Alguém me corrija aí, por favor. Alguém coloca um comentário aqui para eu saber se eu estou errado. Né? Eu entendo que, eu acredito que, eu aprendi que compete aos pais, compete à mãe, compete ao pai, compete ao casal orientar as crianças, orientar os filhos e direcioná-las para uma vida de bem, uma vida de honestidade, para um futuro brilhante. Quando eu digo brilhante, não estou falando de riqueza, não estou falando... Bom será se for de riqueza, de prosperidade, mas de caráter, de bom senso, de honestidade. Não compete aos pais ensinar isso? A Bíblia fala em Provérbios, ensina o menino, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho nunca mais vai se desviar do caminho. Muitas pessoas confundem quando lêem esse versículo, acham que o caminho é o caminho da igreja. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com salvação. Aqui Salomão está falando do caminho do bom senso, o caminho do caráter, o caminho da honestidade. Ensine princípios, do princípio, tá? Do temor. Ensine essas coisas para a criança e ela nunca vai se esquecer. Ela pode até não ir para a igreja. De repente nem você vai para a igreja. Mas se você der uma boa educação, ele não vai esquecer da educação que teve. Alexandre, mas eu conheço muitos pais que educaram os filhos e os filhos viraram bandido. Tem que entender qual foi o ponto de virada. Tem que entender em que momento que essa criança desvirtuou. Porque eu não acredito que você dá uma boa instrução, uma boa educação e mesmo assim, em algum momento esse pai, essa mãe errou. Tá? Então todos os bandidos foram os pais que erraram. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que geralmente houve uma falha em algum ponto, em algum momento. Amor demais é um erro, né? Dar tudo que o filho quer é um erro. Então observe você que às vezes o pai até ensinou, mas fez algumas coisinhas, deu muita permissividade, pode fazer o que quiser, é um erro. Eu costumo dizer, os meus filhos quando eram pequenos, a gente, tanto eu quanto a mãe deles, a gente procurava não criar numa bolha. A gente procurava ensinar, ser realista com os meus filhos, né, com as crianças, mas procurar corrigir dentro de casa algumas coisas que lá na rua iam ser cobradas e poderia determinar o futuro deles. Quer um exemplo? Quantas vezes dentro de casa a gente ia para a igreja, né? As crianças viam de tudo na igreja, viam louvor, viam testemunho, viam conversas e tal. Quantas vezes em casa o meu filho Arthur, ele não chegava e vinha comentar no café da manhã, no almoço ou no jantar, alguma coisa da igreja, e ele falava, por exemplo, o nome de um irmão, de uma irmã, ou do pastor da igreja, de uma pessoa mais velha. E aí ele falava assim, ô papai, você viu o Zé? Opa, quê? O Zé. Que Zé? Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Tô falando Zé aqui de uma maneira figurada. E aí, quantas vezes eu e a mãe deles corrigia e falava, Zé, mais respeito, é irmão José. Maria? Que história é essa de Maria? Mais respeito, é irmã Maria. Né? Por exemplo, quantas vezes meus filhos quando eram pequenos foram criados, a gente morava no quintal da minha mãe. Quantas vezes a minha mãe, a avó deles, chamava ô Arthur, ô Amanda, né? Não tinha esse negócio de que é? Que história é essa de que é? Senhora, senhor. Isso é educação. Aí há quem diga, né, a turma do mimimi, né, a turma do cancelamento vai dizer que escravidão, tá escravizando a criança, não sei o que, a criança não tem liberdade. Dê liberdade demais, você vai ver o que vai acontecer lá na frente, né? Essa é a fase de ensinar, porque depois que cresce não adianta querer ensinar nem lamentar, tem que ensinar enquanto é criança, tá? Então, dados apontam que cada vez mais, cada dia que passa, mais crianças, mais adolescentes estão entrando no mundo da criminalidade. E aí eu te faço a pergunta, será que este é o motivo pelo qual os casais não querem ter filhos hoje em dia? Com medo dos seus filhos virarem sabe lá o que lá na frente? Será que essa preocupação não deveria ser algo totalmente descabível? Não sei, eu deixo por sua conta responder, falar o que você acha. O que você acha disso? Hein? O que você acha? Tem muito bandido mirim aí, tem muita criança bandida, muita criança na criminalidade, a culpa é dos pais? Né? De quem que é a culpa? O que você pensa a respeito? Eu quero muito que você participe. Comenta aqui, escreve aqui o que você acha.
Participa aqui, interage com a gente. Esse programa é para você, é um papo cabeça. É um papo inteligente, é um papo descolado, é um assunto importante. Eu quero a tua participação. O que você acha? A culpa é dos pais pelo fato de ter muita criança e adolescente na criminalidade? Eu quero saber o que você acha. E aí, há quem diga que a culpa de tudo isso é da escola. Tem muita criança e adolescente na criminalidade porque as escolas não ensinam. Os professores não ensinam. Ai, meu Deus, era só que faltava. Então agora a culpa é do professor? É do diretor? É da escola? O que você acha disso, hein? Tem professor do outro lado aqui me assistindo? Tem professor assistindo esse papo aqui? Comenta aqui, o que você acha? A culpa é sua mesmo? A culpa é da escola? Quem tem que educar as nossas crianças? Quem tem que educar os adolescentes, as crianças hoje em dia? É a escola mesmo? Comenta aqui se você é professor, se você trabalha na área da educação, se você é um diretor de escola, né, se você é um líder infantil. Por favor, eu quero saber a sua opinião, o que você pensa. Há quem diga que a culpa de tudo isso é da escola, será? Né? O que os professores que estão conosco aqui pensam a respeito disso? O que os professores que estão conosco pensam a esse respeito? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os professores. Tem professor? Comenta aí, fala, eu sou professor. Eu quero saber quantos professores estão acompanhando a aula, quantas pessoas que é da área de educação estão acompanhando o bate-papo, essa aula comigo hoje, aqui nessa segunda-feira, logo cedo, 7h30 da manhã. Gente, olha isso, são 7h29, 7h30, logo cedo, e a gente é acordado aqui falando sobre isso. Quantos professores nós temos aqui? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a professora Vânia Maffei, professora Vânia Maffei, quero mandar um abraço, um grande abraço, não só para a Vânia, mas para toda a escola, né, que ela trabalha lá. Cadê o nome da escola aqui? Todos os professores da EMF Luiz Washington Vita. Alô, professores da EMF Luiz Washington Vita, um grande abraço para vocês. É um desafio grande ser professor hoje em dia e eu não tenho dúvida que a Vânia desempenha um papel fantástico aí como professora. Não somente ela, mas todos os colegas professores e professoras da EMF Washington Vita e de todos os colégios, escolas, EMFs, EMEIs do Brasil afora. É um desafio ser professor hoje em dia. Mas será que essa função de educar é do professor mesmo? E aí, dona Vânia, o que você pensa a respeito disso, hein? É função da escola? Bom, esse assunto nós vamos dar continuidade amanhã. De quem é a responsabilidade de educar as crianças? De quem é a responsabilidade de ensinar as crianças o caminho da boa índole, da educação, do bom senso, da honestidade, do bom caráter? É responsabilidade dos pais? É responsabilidade da escola? É responsabilidade dos professores? Há quem diga que nem só dos professores é a responsabilidade. Há quem diga que é responsabilidade dos professores e do governo, né? O governo não ensina, então as crianças estão virando o que estão virando aí. Você concorda? O que você acha disso? Amanhã, terça-feira, nós iremos falar sobre isso, sobre a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Eu quero te agradecer, né? Chegamos ao final de mais um programa Papo Cabeça, que você tenha uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira produtiva, uma semana boa, longa, estamos na reta final. Aproveitar para você que ainda não leu o meu novo livro, tá? O Poder do Quebrado. Gente, é com muito orgulho que eu falo que sucesso tá fazendo, poderia vender muito mais, mas quanta gente já pelo Brasil todo, porque não foi só aqui em São Paulo, tem gente de outros estados que já compraram, eu recebo direct, eu recebo WhatsApp, todo mundo feliz. Então não deixe de ler você também o livro, o meu novo livro, O Poder do Quebrado. O link, ele tá aqui na descrição, clica lá, adquire, a gente entrega em qualquer parte do Brasil todo. Eu ia falar do Brasil e do mundo, né? Do mundo também, não tive ninguém fora do Brasil comprando, mas se aparecer também, a gente dá um jeito de entregar. Entregamos em qualquer parte do Brasil e do mundo. O Poder do Quebrado, para você que quer superar uma depressão, uma crise de ansiedade, superar um divórcio, para você que acha que não tem valor, para você que acha que não tem importância, ninguém dá valor para você. Será que eu tenho valor? Será que eu tenho dons? Será que eu tenho habilidades? Nós falamos sobre tudo isso nesse livro, você vai adorar, vai amar, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, sucesso, ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau.